O Código Civil, nós vamos falar sobre o novo Código Civil. Quando a gente, de processo civil, quando na verdade nós achamos que estamos tranquilos, né, com a advocacia, apesar que isso é uma ingenuidade, porque nunca, na verdade nunca estaremos, aparece aí sempre uma novidade. E nós temos que obrigatoriamente que nos adequar ao novo Código de Processo Civil por uma única questão. Nós dependemos exclusivamente, principalmente aqueles que atuam na área civil, de todo esse procedimento, do conhecimento desse procedimento, para poder estar então aí dando seguimento nos processos que hoje estão nos nossos escritórios ou que vão vir a partir de novos clientes que venham a chegar. Seria muita pretensão da minha parte, eu na verdade queria esgotar o assunto, né? Então eu tentei dividir a minha palestra da seguinte forma: eu separei 10 pontos principais da mudança do novo Código de Processo Civil, alguns temas que eu entendo que seja importante nós estarmos falando, e depois 10 questões e respostas. Eu acredito que dessa forma eu consiga dar uma visão geral para vocês das principais mudanças, e é lógico, isso não acaba por aqui, nós devemos fazer curso, nós devemos pesquisar, devemos ir atrás do conhecimento, porque é complexo. A gente percebe com a palestra do Heller, com a palestra do Leonardo, do Rogério, o quanto o direito ele é complexo, né? E exige muito da gente, exige a questão da busca do conhecimento. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho primeiro da questão da parte histórica. Bom, o novo Código de Processo Civil, então, ele é nada mais do que a Lei 13.105 de 2015, e teve a sua tramitação iniciada com o projeto de lei 166/10 do Senado Federal, que redundou no projeto 8.4610 da Câmara dos Deputados. Foi sancionado e entrou em vigor em 18/3 de 2016 por força da vacatio legis de um ano, né? Ou seja, recentemente, aí, praticamente há um mês e meio. O novo Código de Processo Civil ele tem como algumas diretrizes essenciais a busca da celeridade, o que não é novidade, né? Desde sempre a gente sabe que o Poder Judiciário busca aí a celeridade nos processos, a efetividade, a isonomia e a valorização do consenso e respeito à jurisprudência. Por que eu grifei valorização do consenso e respeito à jurisprudência? Isso já é algo que, na verdade, já se vem adotando por muito tempo, né? A jurisprudência ela é respeitada, a gente observa, na verdade, a jurisprudência, só que não tinha isso de uma forma concretizada, a gente não tinha isso nos dispositivos legais, né? Então o Código ele vem justamente reforçar essa questão da valorização do consenso e respeito à jurisprudência. Bom, eu vou então começar com as 10 alterações mais importantes. A gente começa com a questão da audiência de tentativa de autocomposição, como era antes no Código de 73 e como é agora no novo Código de Processo Civil. Bom, antes a audiência de conciliação ela era designada após a etapa de resposta, né? Então nós entramos com a petição inicial, tinha a citação, contestação, réplica, depois o juiz marcava a audiência de conciliação. Com o novo Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ela vai ser designada, né, conciliação ou mediação, ela vai ser designada após o deferimento da petição inicial. Lembrando que já na petição inicial eu tenho que manifestar meu interesse na tentativa de conciliação, tá? Isso é um requisito que tem que constar da petição inicial. Por que dessa mudança? É óbvio que o Poder Judiciário não quer que as pessoas fiquem brigando eternamente. Primeiro porque isso vai cada vez mais aumentar o número de processos, de trabalho aos juízes. Então, sempre houve uma preocupação do Poder Judiciário na questão do quê? Da conciliação, né? Se as partes se conciliam, mesmo que de repente aquela conciliação não traga uma resposta satisfatória para um ou para outro, dentro da perspectiva daquela pessoa, o acordo ainda por muitas vezes é melhor do que uma demanda exaustiva que dura anos no Poder Judiciário. Então, assim, o novo Código ele vem forçar mesmo as pessoas a poder se conciliarem para, consequentemente, aí, tirar as demandas da frente. Uma mudança que eu vou entrar de uma forma um pouco mais específica, importante também, é a questão das tutelas de urgência, né? No Código de Processo Civil de 73, a previsão de medidas cautelares e antecipações de tutela, elas eram em regimes peculiares. No novo Código de Processo Civil, houve uma unificação de tutelas cautelares e satisfativas sob a rúbrica tutela provisória e a criação da tutela de evidência. Então, esse assunto eu vou entrar um pouco mais a fundo quando a gente for
falar dos temas específicos. Mas esse é um assunto que ainda gera muita discussão e dificuldade até de entendimento, até por nós advogados, frente a essa atual mudança. A ordem cronológica não tinha previsão no Código de Processo Civil de 73, ou seja, o juiz tinha uma série de processos na frente dele. Ele pegava aquele processo que tinha um volume, e aquele processo que já estava na mesa dele que tem 10 volumes. Acordou num dia que não estava muito bom. Qual processo que vocês acham que ele ia julgar? Ele ia pegar aquele pequeno, já para tirar da frente, e aquele que tem 6 volumes vai ficando, até o dia que ele, na verdade, resolveu olhar para aquele processo e julgar. Então isso, na verdade, acabou. Com o novo Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais eles deverão obedecer uma ordem cronológica de conclusão para decidir. Chegou, julga. Tá? Independentemente de ser 10 volumes ou de ser um volume, não vai nos poder ter essa opção de escolha quanto ao julgamento do processo. E aí, consequentemente, tem que seguir essa ordem cronológica. E a gente vai ver também que no Código de Processo permite que eu vá lá fiscalizar esse momento. Tá? E aí, meu processo está sendo julgado mesmo dentro dessa ordem? Tá? Eu tenho o direito de fazer uma espécie de queixa ou um questionamento sobre esse movimento da ordem cronológica dos processos. O ônus da prova. Acabou aquele discurso que o advogado usava até então, né, e as partes, mas quem alega tem que provar. Se ele alega, ele que prove. Eu não preciso ficar preocupado com isso. Precisa, porque antes, agora, na verdade, precisa. No Código de Processo Civil de 73, havia uma distribuição estática, ou seja, quem alega, prova. Né? A regra era essa. Hoje, no novo Código de Processo Civil, nós temos uma distribuição dinâmica. O que seria isso? O ônus da prova cabe a quem tem melhores condições de produzi-la, diante das circunstâncias fáticas e presentes ao caso concreto. Então, o juiz ele vai analisar aquele caso e, se ele tiver que impor esse ônus da prova para a parte contrária, não aquela que necessariamente está alegando, ele fará isso. Isso é o que a gente chama, que o novo Código de Processo Civil chama de distribuição dinâmica. Tá? Nós temos aí os incidentes de resoluções de demandas repetitivas. No Código de Processo Civil de 73 não havia previsões em relação a essa questão. No novo Código de Processo Civil é cabível quando houver efetiva repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, que é, na verdade, o que o Dr. Leonardo falou na palestra dele. Se eu tenho várias ações, várias pessoas, na verdade, entrando sobre uma mesma demanda, que seria a questão das taxas de corretagem, ou ainda a questão da devolução de valores quanto à rescisão contratual no contrato de compra e venda, por que eu tenho um juiz que, na verdade, entende de uma forma e o outro entende de outra, se a matéria ela é uma matéria exclusivamente de direito? Né? Nós temos no escritório 10 processos contra o Cresce, de uma faculdade que fechou e encerrou as atividades. Nós temos, dentro desses 10 processos, iguaizinhos, petições iniciais iguais, nós temos 5 juízes que deram procedência para a ação e nós temos outros 3 juízes que deram improcedência para a ação e outros 2 processos que ainda não tiveram sentença. Aí você olha e você fala, mas a matéria é a mesma. Todas as petições foram feitas da mesma forma, só mudando os documentos e as partes, por que cada um entende de uma forma? Então, assim, ou ainda mesmo no caso do Leonardo, que falou dos casos das comissões, a gente ter entendimentos diferentes da mesma matéria, dá aquela sensação de, será que a justiça está sendo feita? Né? Bom, então essa incidência de resoluções de demandas repetitivas, ela vem com essa inovação no Código de Processo Civil justamente para que haja um equilíbrio nas decisões, para que matérias que versem sobre, questões que versem sobre a mesma matéria, eu consequentemente tenha um entendimento único, sem que haja um risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. A uniformização jurisprudencial não tinha previsão no Código de Processo Civil de 73. No novo Código de Processo Civil, os tribunais devem uniformizar as jurisprudências, organizar esses entendimentos, para que a coisa fique mais célere ainda, para que fique, na verdade, mais prática. Tá? Bom, a admissibilidade recursal. No Código de Processo Civil de 73, nós tínhamos a análise do juízo de origem, ou seja, interpretava uma apelação, ia para o juiz ia fazer
a admissibilidade recursal para mandar para o tribunal. Se é o tribunal que na verdade vai julgar, por que já não vai direto para ele para fazer essa questão aí da admissibilidade? Então, no novo Código de Processo Civil, apelação, recurso ordinário e recurso especial extraordinário serão admitidos pelo órgão julgador competente. Isso facilita, isso faz com que o processo se torne mais célere. Os prazos, né, nós temos como uma mudança importante também, o Código de Processo Civil de 73, as contagens eram em dias corridos, o que por muitas vezes deixava o advogado numa aflição, porque você imagina um prazo que começa a contar na quinta de 5 dias. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Na verdade, você não tem 5 dias, né? Pelo menos úteis você tem 3 dias. Você vai ter que ir para o final de semana para o escritório para poder cumprir aquele prazo, para, na verdade, dar a resposta dentro da perspectiva aí do prazo que foi concedido. No novo Código de Processo Civil, as contagens elas são em dias úteis. Então, na verdade, isso facilita a nossa vida, tá? No sentido de ter um pouco mais de tempo para poder organizar uma defesa, até porque os escritórios não trabalham com uma defesa, né? Os escritórios trabalham com vários movimentos ao mesmo tempo, são prazos de despachos interlocutórios, são recursos, são distribuição de inicial. Então a gente precisa de um pouco mais de tempo mesmo para poder ter um fôlego e dar conta da demanda que nós temos. Concentração da defesa. Acabou também aquela situação onde, na verdade, as respostas eram divididas em contestação, exceções, impugnações, em autos apartados, né? Por que eu não posso discutir, o novo Código de Processo Civil traz, por que eu não posso discutir todas essas questões no mesmo momento processual? Por que eu não posso me utilizar da contestação para poder, de repente, falar sobre a incorreção do valor da causa ou uma indevida concessão de justiça gratuita? Vamos otimizar, vamos ser mais rápido, né? Menos papel, mais objetividade. O juiz já olha o contexto processual todo de uma vez só. Então, o novo código ele traz que, em preliminar de contestação, cabe alegar a incompetência relativa, a incorreção do valor da causa e a indevida concessão da gratuidade, que nós vamos falar dessa questão da justiça gratuita de forma peculiar daqui a pouco. E os honorários advocatícios, né, como também o Leonardo disse na palestra dele, havia um regramento muito sucinto no Código de Processo Civil de 73. O novo Código de Processo Civil, ele traz um regramento mais detalhado com previsão de honorários recursais, inclusive com a questão da majoração dos honorários advocatícios em sede de recurso, porque entende-se que houve uma extensão do trabalho do advogado. E assim, o que nós percebemos com esse tipo de situação é que o tribunal está falando o seguinte: você quer recorrer? Pensa bem, hein? Melhor você pensar, porque é caso de recorrer. Nós tínhamos aí uma situação no escritório que nós discutimos, que nós estávamos pensando em entrar com um embargo de declaração de uma determinada sentença. Mas o juiz ele trouxe o despacho dele de uma forma tão intimidatória, assim, olha, se você quiser recorrer, você pode, mas olha, fique esperto, porque eu posso condenar inclusive você, advogado. Que a gente chegou e falou, pô, mas o que a gente faz então? De recorre ou não recorre? Porque se agora até um advogado vai poder ser condenado no momento que, no entendimento do tribunal, o advogado tem a obrigação de ter o cuidado, de ter a cautela, de observar se aquele momento processual ele é oportuno, né? Se aquela situação realmente cabe um recurso, porque a verdade é uma só. O cliente, ele bate o pé, ele quer recorrer, ele não se conforma. O advogado ele é o melhor do mundo quando você reverte uma situação no tribunal ou quando você ganha. Quando você perde, mesmo que não seja de uma forma proposital, há uma transferência de responsabilidade ao advogado. E aí então, se de repente há uma perda de prazo, há uma falta de impugnação de um laudo, qualquer movimento, você perdeu o processo, o advogado perdeu o processo. Fui eu que de repente deixei a minha casa chegar ao momento de uma penhora. Não, foi você que de repente não observou, não fez. Então a responsabilidade do advogado ela é muito grande. E me parece que assim, o novo Código de Processo Civil traz isso de uma forma mais enfática ainda, né? No sentido de fazer com que a gente coloque o cliente dentro de um processo de consciência de tipo, olha, o teu processo acabou. O teu processo não tem mais por onde ocorrer. Qualquer recurso que eu venha a empreender da matéria vai ser
único e exclusivamente protelatório, você corre o risco, de, na verdade, de levar uma litigância de má-fé e agora essa nova onda de que o advogado também pode ser condenado. Então, isso, na verdade, demanda da gente uma atenção. Por um outro lado, há uma valorização do trabalho do advogado no sentido de que, poxa, se foi dar 10% em sentença de primeira instância, que o cara recorreu, ele empreendeu um trabalho. O advogado foi lá, fez o recurso, fez as contrarrazões do recurso, eu vou majorar isso, mas ao limite, tá? Não é majorar 50%, 60%. A gente tem limites processuais de 10% a 20% de acordo com as respectivas fases do processo. Mas agora, na questão recursal, existe essa possibilidade. Bom, e não para por aí. A questão da justiça gratuita. A questão da justiça gratuita, assim, do meu ponto de vista, a lei tem uma finalidade clara, né? Dar justiça gratuita àquele que não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. É isso que acontece? Não. A gente pede justiça gratuita a outra. A única coisa é que quando eu vejo que o cliente ele tem uma situação econômica um pouco mais favorável, a gente avisa. Olha, eu posso pedir justiça gratuita para você não pagar as custas, porém, a lei é clara, ela diz que aquele que se utiliza dela de forma inconsistente, né, ou seja, no sentido de não precisar usar da lei, pode ser condenado a pagamento de 10 vezes o valor da causa. Ah, mas não podemos tentar? Podemos tentar, vamos lá. Mas o que acontece? Alguns juízes passam as brancas nuvens e concedem a justiça gratuita, outros me traga imposto de renda, me traga, na verdade, declarações aí que demonstrem o teu estado de insuficiência. Então, assim, a justiça gratuita, eu estou dizendo isso porque, principalmente para os novos advogados, a gente tem que ter um cuidado de alertar ao cliente os riscos do pedido da justiça gratuita. Porque depois, se você não fala para ele que ele pode ser condenado num pedido que efetivamente não seja um pedido real, né, dentro da situação financeira dele, ele vai falar, mas se você tivesse me avisado que eu poderia ser condenado a 10 vezes o valor da causa, eu não teria pedido. E aí passa a ser a responsabilidade de quem? Sempre do advogado. Então, a informação ela deve ser passada da melhor forma para o cliente, ele deve estar ciente para que efetivamente não tenha esse tipo de problema. Agora, antes, como era? Nós, quando eu via um determinado processo e via que a parte contrária, pô, o cara está pedindo justiça gratuita, o cara está andando de BMW, o cara tem apartamento, vamos fazer o quê? Vamos impugnar a justiça gratuita. Consequentemente, eu fazia isso de uma forma apartada. Então, pelo novo Código de Processo Civil, está afastada a necessidade de um incidente processual. A justiça gratuita será observada, será objeto de discussão. Na contestação, se a gratuidade for deferida ao autor. Na réplica, se a justiça gratuita for deferida pelo réu. Nas contrarrazões, se a justiça gratuita for deferida no recurso. E por simples petição, se a gratuidade for deferida em outro momento processual. Otimiza, vocês concordam comigo? Por que eu vou entrar com incidente para ficar discutindo se eu tenho esses momentos que o novo Código já me traz para poder estar trazendo essa situação? O artigo 98, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, tem 9 incisos que enfrentam as principais despesas que envolvem o processo judicial. Segundo os doutrinadores, não é um rol taxativo. Porque é natural que exista é lógico que existe algumas taxas, algumas coisas que a gente sabe que tem que pagar, mas outras, em algum momento, geram dúvidas se fazem parte da justiça gratuita ou não. Então, assim, tanto que o novo Código de Processo Civil não traz isso de uma forma taxativa, né? Ele traz de uma forma mais exemplificativa. E a gratuidade poderá ser concedida em relação a um ou a outros atos, vários atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais. Poderá ainda o juiz permitir o parcelamento das despesas processuais. Isso na prática, eu fico preocupado com a bagunça que vai ser isso. O juiz, na verdade, permitir que você faça um parcelamento das custas, mas e aí? Então quer dizer que se eu tenho uma perícia, a perícia ainda pode haver o parcelamento, mas tem que pagar uma taxa, eu vou ter que esperar pagar essa taxa em 12 vezes para poder dar continuidade no processo? Daí surgem algumas questões. Essas questões são questões que vão ser resolvidas de acordo com a prática, né, no momento que elas forem aparecendo nos processos. Em quais despesas o juiz pode reduzir o valor a ser pago? Por exemplo, pode o juiz reduzir as custas judiciais, o preparo recursal, a taxa de mandato,
diligência do oficial de justiça, valor de cópia repográfica, custas de certidão de objeto em pé, valor de edital, ele vai poder fazer isso? Ele vai poder reduzir tudo isso? E de quanto será o percentual dessa redução? Ele vai decidir como vai ficar isso. Cabe, ao mesmo tempo, no âmbito da justiça gratuita parcial, a gratuidade total para alguns atos e a redução de partes de despesas para outros atos? Uma vez definido o parcelamento das despesas, em até quantas vezes será possível parcelar? Então, tudo isso é dúvidas que, na verdade, a gente tem, que vão ser esclarecidos de acordo com os acontecimentos. É um ato processual. E o ato processual terá de aguardar o término do pagamento parcelado para ter início, pensando no exemplo da perícia exposta acima. Pode o juiz aplicar o parcelamento em conjunto com a justiça gratuita parcial? Cabe a justiça gratuita parcial e parcelamento para a pessoa jurídica? Olha quantas questões no momento que efetivamente o Código traz a possibilidade do juiz poder interferir nessa questão, né, do pagamento de custas. Eu confesso particularmente, eu não sei como isso vai ficar, isso é muito recente, mas essas são apenas algumas dúvidas que decorrem dessa inovação, e há uma única certeza: essas questões serão objeto de rica divergência, até que definidas aí balizas mínimas pelo STJ, e o que pode levar muito tempo. Então, assim, nós vamos ter dor de cabeça com isso, no sentido do entendimento de como poder conduzir essa situação, e principalmente ao nosso cliente. Por quê? Porque o cliente, ele sabe disso. De alguma forma, essa notícia chega para ele, né? Ou porque ele pesquisou no Google, ou porque o advogado que ele encontrou numa festa falou para ele, e ele vai te questionar. E por muitas vezes, às vezes o cliente acha que o advogado tem que saber tudo. E nós também estamos num processo de construção de conhecimento. Nós estamos aqui num processo de construção de conhecimento para, lógico, poder fazer as coisas de forma mais acertada, mas, por exemplo, essas dúvidas não tem como responder, porque é muito novo. É só o dia a dia, é só, na verdade, os momentos processuais que vão trazer para a gente as respostas dessas perguntas. Bom, os prazos. Na contagem de prazos em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz, apenas os dias úteis serão computados. Haverá suspensão do seu curso entre 20/12 e 20/1. Essa é uma das perguntas que eu faço lá no final da palestra. Agora vejam, nós, advogados, a maioria aqui, advogados, estamos um pouco mais tranquilos com essa questão das nossas férias, né, do recesso forense. Porque assim, todo ano sempre havia uma preocupação de quando vai fechar, quantos dias eu tenho, e o advogado ficava sempre refém de um provimento ou de uma determinação que desse para a gente o quanto que a gente efetivamente teria de dias aí para poder descansar. Essa suspensão do curso aí dos trabalhos, ela está pontuada no artigo 219 e 220. Agora, mais uma vez, a lei ela tenta ser muito generosa no sentido de em busca da celeridade, né? Então, o juiz vai proferir despachos no prazo de 5 dias, decisões interlocutórias em 10 dias e sentenças em 30 dias, né? Só que não necessariamente, né? Lógico que o processo judicial eletrônico veio trazer uma celeridade, mas a gente sabe que, por muitas vezes, com o excesso de demanda que tem, o juiz não consegue dar um despacho em 5 dias, uma decisão em 10 dias. Esses dias, a gente viu no escritório um despacho. O Gilmar, que sabe quanto tempo demorou, Gilmar, o despacho? 947 dias para um despacho. 947 dias para um despacho. Vem lá a contagem e para mandar citar. Da data da distribuição da inicial, 947 dias para mandar citar o réu. Vejam lá, despachos no prazo de 5 dias, decisões interlocutórias no prazo de 10 dias e sentenças em 30 dias. Numa reintegração de posse. Né? Simples, né? Vão conseguir cumprir. A gente sabe que isso daqui é bonito na lei, mas que infelizmente na prática, por muitas vezes, não consegue se dar cumprimento. E é por isso que eu coloquei. Mas é claro, em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, óbvio que haverá motivo justificado, sempre haverá motivo justificado, o juiz pode exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Isso está previsto no artigo 227. A gente estava falando, parece que agora vai ter a mudança também do Código Penal, né?
E eu fico, dentro do Código Penal e dentro dessa legislação penal, a gente não atua muito no escritório nessa área, mas tem alguns casos, cada vez que vai na delegacia, aquele inquérito que vai 30 dias para o fórum, 30 dias para a delegacia, 30 dias, passa-se anos nos 30 dias. Por quê? Porque a ideia da lei é bonita, olha, vamos agilizar, vamos resolver o negócio em 30 dias. Só que a prática do processo em si, as coisas não funcionam assim, né? Então, é lógico que terá que ser feito assim, mas por um outro lado, se houver qualquer motivo que justifique, qual é o motivo que justifica? Eu sou um juiz, eu tenho 10 mil processos no meu cartório, não consigo dar conta de tudo isso. Por si só já é um motivo que vai justificar não dar cumprimento a essa determinação. E a questão da tutela provisória, que é uma coisa chata, e eu vou tentar explicar isso da melhor forma possível, né? Então, na verdade, eu entendo que o que mudou foi mais o formato, tá? Porque a essência das tutelas provisórias, quando eu tinha a questão da tutela antecipada e a questão da medida cautelar, a essência ela continua a mesma, só que o formato ele mudou, né? Como é esse formato? O que nós devemos entender desse formato? Então vamos lá, nós temos a tutela provisória, e a tutela provisória ela se divide em tutela de urgência e tutela de evidência. Nós vamos ver que a tutela de evidência, existem casos pontuais na qual eu posso utilizar dela. Na tutela de urgência, eu tenho a tutela antecipada e tenho a tutela cautelar, que tanto pode ser de forma antecedente ou ainda de forma incidental. Então vamos lá, vamos tentar entender. Tutela provisória, vamos deixar um pouquinho de lado a tutela de evidência, porque essa vocês vão entender de uma forma mais fácil, porque o código ele já traz as situações das quais eu posso me utilizar desse recurso. A tutela de urgência antecipada e cautelar, por que antecedente e incidental? Porque agora eu posso fazer o meu pedido de tutela antecipada no meio do processo a qualquer momento de acordo com a necessidade. Por isso, incidental, antecedente, de uma forma antecedente no início do processo, ou ainda incidental no meio do processo de acordo com a necessidade. Antes não, antes eu poderia fazer um pedido para o juiz demonstrando a urgência, né, mas não sobre essa roupagem, sobre essa característica. Então eu fiz um quadro, para tentar ficar um pouco mais fácil, de quais são as principais diferenças entre a tutela antecipada e a tutela cautelar. Primeiro, para a gente poder entender... Voltar? Volta. Eu tenho o mesmo problema que eu tinha em sala de aula, né, Sandra? Vou falar muito rápido, acho que está todo mundo captando. Mas depois eu também posso disponibilizar esses slides, tá? Para ficar mais... Fiquem tranquilos, eu passo para vocês. Só, porque a matéria é muito e o horário é pouco. Vamos dar seguimento. Então, as principais diferenças da tutela antecipada e da tutela cautelar. Finalidade. A finalidade da tutela antecipada, antecipar os efeitos da decisão. A finalidade da tutela cautelar, resguardar a futura eficácia da tutela. O resultado final da ação principal na tutela antecipada é idêntico. Afinal, ocorre o quê? Aqui a precipitação dos efeitos da tutela pretendida. Já na tutela cautelar, ele é considerado diverso, pois a cautela não tem, por fim, antecipar os efeitos da sentença, mas dar seguimento, dar segurança ao bem jurídico. Tá? Essa basicamente é a diferença. No fundamento da tutela antecipada é a urgência, diante da prova incontroversa ou da ação protelatória, e na tutela cautelar é a necessidade face ao periculo in mora e fumos bonos iuris. A natureza da tutela antecipada ela é satisfativa, pois o próprio direito material discutido será tutelado, e já na tutela cautelar ela é asseguratória, pois visa resguardar o direito material discutido, evitando um processo principal infrutífero. Mas, no fim, eu volto a dizer, a essência é o formato, porque a essência delas é o quê? Eu resguardar o bem jurídico e antecipar os efeitos. Né? Como que vai funcionar isso? Então, vamos para o próximo slide. Na tutela antecipada, isso eu vou ter que fazer a leitura mesmo, vou fazer a leitura mais devagar, para que haja uma assimilação mais fácil. Na tutela antecipada, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final com a exposição da lide do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O que traz a tutela antecipada e o que diz isso? Diz que assim, se eu tenho uma urgência,
Né? Porque às vezes o cliente chega e fala assim para mim, olha, eu preciso fazer uma cirurgia porque eu vou perder a minha visão. Isso precisa ser para amanhã. Aí você fala simples, né? Como se fosse colocar um pãozinho lá no forno que em 15 minutos a gente vai estar com tudo resolvido e você vai entrar na sala de cirurgia. Não, é um trabalho que demanda o quê? Um estudo, que demanda toda uma atenção ao caso. E por muitas vezes, ou você faz de uma forma rápida, mas que às vezes nem te deixa contente como advogado, porque você fala assim, pô, eu poderia fazer isso de uma forma melhor, mas devido à urgência eu tenho que protocolar isso, porque o cara vai perder a visão, né? Ou efetivamente eu vou demorar 5, 6 dias e de repente a urgência dele vai ter sido suprimida pela perda da visão. Então o que o código diz? Fala, não, entra falando que ele tem que perder a visão. Depois você vai discutir, você vai ter um prazo para poder fazer uma emenda, para poder trazer os documentos e, consequentemente, depois você vai ter condições de discutir se o plano de saúde deveria ou não ter liberado essa cirurgia. Fica tranquilo, né? Faz isso. Vamos foco, vamos tratar dessa questão nesse momento, tá? E aí sim, concedida a tutela ao autor, então vamos supor que tenha sido concedido a tutela. Não, você pode operar lá as vistas, depois a gente discute se o plano de saúde tinha ou não tinha a obrigação de liberar a cirurgia. Concedida a tutela, o autor deverá aditar a petição inicial para complementar sua argumentação, juntar novos documentos e confirmar o pedido de tutela final, em 15 dias ou o prazo maior que o juiz fixar, né? Porque o juiz pode fixar um prazo maior. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação, mediação, e não havendo autocomposição, começa então o prazo para contestação. Tem isso. Então vejam que na verdade me deu um tempo maior para eu poder aí sim fazer uma elaboração, né, no que diz respeito ao restante da matéria e protocolar um negócio que eu me sinta aliviado. Bom, agora sim, eu tive tempo, fiz bonitinho, juntei os documentos, o trabalho está com qualidade, não foi a toque de caixa. Tá? A tutela antecipada concedida ela se tornará estável se não for interposto recurso contra a decisão que conceder. Tá? Então, se concedeu e não for interposto recurso, o agravo do instrumento, o que vai acontecer? Eu vou ter, na verdade, a estabilidade dessa decisão, ela vai se tornar estável. O processo vai ser extinto e qualquer das partes poderá demandar a outra para rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada em até 2 anos contados da ciência da decisão extintiva. Ou seja, então o fato de estabilizar a tutela pelo motivo de não ter sido interposto recurso, deixa ela estável. Mas eu posso, lá na frente, rediscutir ela no sentido de reformar, invalidar, porque aconteceram fatos novos que me permitam esse movimento? Posso. E qual é o prazo? Uma vez que ela estiver estabilizada, em até 2 anos contados da ciência da decisão da extinção. É lógico que, na maior parte, quando houver aí a concessão da tutela, vai se entrar com recurso, e eu vou ter toda uma discussão efetivamente processual, mas não entrando com recurso, ela vai ter essa estabilidade e, consequentemente, só lá na frente que eu vou poder aí fazer esse movimento de reformar ou invalidar. Já a tutela cautelar, o que acontece? A petição inicial da ação da ação que se pretende propor, indicará a lide e o seu fundamento, exposição sumária do direito que visa assegurar e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. Caso entenda que o pedido tem natureza de tutela antecipada, de repente o juiz ele olha aquela situação fática, né, de direito e fala, mas isso aqui tem cara de tutela antecipada. Ele vai poder observar o regramento da tutela antecipada e, consequentemente, fazer essa adaptação. O que eu percebi no estudo do Código de Processo Civil é que existe uma trégua para nós, advogados. Sabe aquela coisa de tipo assim, pô, recolhi o preparo errado. Antes, recolheu o preparo errado, você se ferrou, amigão. Agora, não, peraí, você tem mais uma oportunidade, vamos mudar. Porque assim, a carga que é atribuída para o profissional do direito, para o advogado, no que diz respeito à questão da responsabilidade é muito grande. É tudo culpa do advogado, nunca é culpa do juiz, nunca é culpa da parte, é tudo o advogado que não observou, que deixou de fazer, entendeu? E assim, a gente sabe que na dinâmica dos escritórios, a gente seria
muito pretensioso dizer que não há erros, né? Existem, a gente minimiza esses erros, a gente se preocupa, faz seguro de responsabilidade civil, confere, passa a petição para outro advogado, mas na verdade erros a gente sabe que existem. Bom, mas vamos voltar aqui. Então, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado os mesmos autos em que será deduzido o pedido da tutela cautelar. Não dependendo do adiantamento das novas custas processuais, o pedido principal poderá ser formulado juntamente com o pedido da tutela cautelar. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou mediação, não havendo autocomposição, né, a conciliação, o prazo para contestação terá fluência. Qual é a característica bacana desse movimento, dessa mudança processual? Antes eu tinha que entrar com 30 dias com uma nova ação. Lembra? Concorda que eu tenho que entrar? E aí eu tenho que fazer o quê? Pagamento de custas. Eu tenho que, na verdade, pagar as custas. Então, com essa mudança, essa adequação da tutela cautelar, eu posso fazer no mesmo processo sem um novo pagamento de custas. Né? Porque antes a gente ficava, lógico que eu tenho que observar o prazo, mas ficava preocupado porque a gente sabe que se não entrasse com a principal no prazo de 30 dias, a tutela caía, né, goela abaixo, o negócio ia embora e você perdia. Então você tinha que observar essa questão. Então vejam que a essência dos institutos, eles na verdade continuam sendo o mesmo. O que muda é o formato, né? Essa trégua, esse tempo um pouco maior, essa celeridade. Por que eu vou criar um outro processo, sendo que eu posso discutir a questão no mesmo processo, né? Pensando nessa otimização aí da situação. A tutela de evidência, ela já é uma tutela que foi criada, mas assim, o código ele traz de forma taxativa as situações das quais eu posso me utilizar dessa tutela. Então veja, será concedida independentemente de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Quando, e aí o código me traz as situações, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Veja, mais uma vez, assim, você quer ficar prolatando? Então vão ter, na verdade, recursos para poder te inibir de fazer isso. Né? As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente se houver tese firmada em julgamentos de teses repetitivas ou súmulas vinculantes. Se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequado ao contrato de depósito, caso em que decretará a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. A petição inicial deverá ser instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não põe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então veja que a tutela de evidência é nessa situação. Então assim, se eu tiver uma situação no meu escritório, na minha mesa, que verse sobre qualquer um desses contextos, aí eu posso usar da tutela de evidência. Tá? Lógico que isso é uma análise extremamente rápida, superficial em razão do tempo, mas é para que vocês possam entender, porque isso é importante, e isso principalmente para os advogados que trabalham na área civil, isso é muito corriqueiro. Né? A gente tem que entrar com tutela antecipada, cautelar, isso é algo aí que faz parte do nosso dia a dia. Bom, da contestação. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será da data, né? Da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1, todos esses dispositivos eles tratam justamente sobre essa questão dos prazos e circunstâncias que me levam a observar o termo inicial da contestação. Tá? E os casos previstos no artigo 231, de acordo com o modo que foi feita a citação, aí se a citação foi feita por oficial de justiça, se foi feita por AR, então
o bom é a gente dar uma lidinha no artigo 335, porque ele é muito complexo, ele traz todas as formas de citação, e daí qual é o momento que eu devo considerar o termo inicial para poder efetivamente estar apresentando a mesma. Mas se eu tiver a intenção de não comparecer na audiência, eu tenho que manifestar nesse sentido. E nós vamos ver lá nas perguntas e respostas que se eu não comparecer na audiência, eu posso ser, na verdade, penalizado por multa. Tá? Então não temos mais essa situação de, com ação de conciliação eu não vou. Né? Não vou porque não vai fazer diferença, a outra parte também não vai. Não vai, tudo bem, mas se manifeste que não vá. Porque se você falar que vai e não for, vai ter uma penalidade dentro dessa questão. O prazo assim é de 15 dias, lembrando que a contagem com o novo Código de Processo Civil só será considerado dias úteis. O inciso 2 do artigo 335 citado é uma exceção, pois para que a audiência de conciliação não seja realizada, é necessário que o autor, na petição inicial, e o réu em manifestação com no mínimo de 10 dias de antecedência de audiência, se manifestem por sua não realização. Então prestem atenção todos os advogados quando forem fazer uma petição inicial. Não se esqueçam, tem que se manifestar nesse sentido. Eu falo não se esqueçam porque assim, a gente nunca precisou fazer isso. Né? Nós nunca precisamos, na verdade, colocar na petição se eu queria ou não, porque era um ato sucessivo, né? A apresentação da contestação, da defesa, consequentemente que vinha lá no despacho do juiz designando a audiência. Agora eu tenho que efetivamente observar essa questão. Bom, da jurisprudência. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantê-las estável, íntegra e coerente. Isso é o que traz o artigo 926. E os juízes e tribunais observarão as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmulas vinculantes, os acordos e incidentes de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas em julgamentos de recursos extraordinários e especiais repetitivos, os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional, a orientação do plenário ou do órgão especial dos quais estiverem vinculados, e caso mude a jurisprudência dominante do STF, dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, poderá haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e na questão de segurança jurídica. Então, esse é o ditame, é o direcionamento que deve ser observado aí no caso jurisprudencial. Em razão do tempo, sabendo que seria uma palestra extensa, eu optei por, no segundo momento, fazer 10 perguntas e respostas, porque eu acho que com essas perguntas e respostas a gente consegue, na verdade, sanar muitas dúvidas e adquirir um pouco mais de conhecimento frente a toda essa mudança que está ocorrendo. Então, o juiz pode julgar antecipadamente um pedido e seguir com o feito em relação às outras questões, porque antes a gente tinha que esperar o juiz dar a sentença final, né, para poder, então, finalizar o processo. Sim, pode. Vejamos o que diz o artigo 356 do novo Código de Processo Civil. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcelas deles mostrar-se incontroverso. Então, se está mostrando incontroverso, por exemplo, eu tenho uma ação de divórcio que eu tenho toda uma questão patrimonial infinita sendo discutida, se vai dividir a casa, se não vai, mas o divórcio é certo. Tá? As pessoas, eu sei que eu quero me divorciar, olha, por mim já podia ter sido expedido mandado de averbação, já era um problema a menos que eu teria. Por que eu vou esperar uma sentença? Resolve isso que é então incontroverso, tira isso da frente e dá continuidade às outras matérias que existem aí em discussão. Ou ainda, do mesmo formato que já existe, quando estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355. O artigo 355 nada mais é o artigo referente ao julgamento antecipado que a gente já conhece. Né? Se eu tenho todos os elementos que permitam ao juiz fazer um julgamento antecipado, então vamos julgar, vamos, na verdade, resolver. Então, hoje digo, com o advento do novo Código de Processo Civil, eu tenho, na verdade, a possibilidade de o juiz julgar parcialmente aquele processo de acordo com essas condições apresentadas. Pergunta 2. Esqueci de juntar uma peça obrigatória no agravo. Posso juntar depois? Isso é uma coisa que preocupa, né? Você sabe que uma vez, o Heller sabe até do que eu vou falar, uma vez nós juntamos a publicação da intimação e deu um rolo, porque na verdade o tribunal queria cópia da intimação, do despacho, né? E não a cópia da publicação do despacho. E nós
Porque qual a diferença da cópia da publicação do despacho e da cópia do despacho? Nós tivemos que brigar até a última instância, porque nós juntamos a publicação e havia entendimento nesse sentido, que nós poderíamos juntar a publicação do despacho, mas nós fomos uma briga até as últimas instâncias, porque o tribunal dizia, não, olha, tem que ser a cópia do despacho. Né? Então, assim, por isso que eu volto a dizer, o código ele traz uma certa trégua, um pouco mais de leveza nesses movimentos. Né? Então, sim, pode. Se eu esqueci de juntar uma cópia no agravo do instrumento, eu posso. A falta de um documento essencial para a decisão do agravo não é óbice ao seu julgamento. O relator pode pedir que se junte o documento depois de distribuído o agravo. Concordem? É um alívio, né? Porque, de repente, eu esqueci de juntar uma peça, mas, consequentemente, numa situação anterior, o recurso já estava perdido, agora eu posso, consequentemente, resgatar aí a continuidade do meu recurso. Pergunta 3. Esqueci de recolher as custas recursais. Meu recurso será julgado deserto? Antes o que acontecia? Era julgado deserto, sim. Não. Porém, se desejar que ele seja julgado, terá que pagar uma multa equivalente ao dobro, inclusive do porte de retorno e remessa. Né? Então, assim, que situação que eu tenho? Se foi o escritório que comeu bola, o dobro vai sair do escritório, né? Porque não vai ligar para o cliente. Se foi o cliente que não te mandou a guia, você protocolou sem a guia, você fala, olha, amigo, agora a tua vida está um pouco mais fácil. Teu recurso vai ser observado, mas vai ter que pagar 2 vezes o que você vai pagar uma só. Tá? Então, assim, é uma mudança que, no meu ponto de vista, ela é positiva, eu entendo como positiva. Pergunta 4. Se eu perder o recurso interposto, vou pagar mais honorários? Sim, irá pagar. Então, veja, o artigo 85, parágrafo 11º, traz que os tribunais, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso, não podendo ultrapassar os limites estabelecidos por lei. Tá? Então, assim, antes a gente tinha 10% em primeira instância, o tribunal normalmente ele tentava manter. Agora pode majorar, né, consequentemente, aí, pensando nos limites que são estabelecidos para a lei. Vai também majorar em 50% do valor, 60%. Tá? Que isso também é para quê? Por um lado positivo para você, advogado, ter o reconhecimento do seu trabalho, mas por um outro lado também para você pensar 2 vezes se você vai entrar com recurso. Aquele recurso, na verdade, ele tem a necessidade de ser interposto. Meu salário pode ser penhorado? Sim, pode. O artigo 833 traz que o salário pode ser penhorado para pagamento de pensão alimentícia. A questão da pensão alimentícia ela é muito interessante, né? Porque, assim, dentro do direito de família, ela é a única que coloca o cara preso, é a única que o cara, na iminência de ser preso, ele vai lá e paga 50 mil que ele não tinha dinheiro para pagar. Né? Na semana retrasada nós tínhamos um caso no escritório que o cara, não tem dinheiro. Foi decretada a prisão dele, os cálculos já estavam em 50 e poucos mil reais, apareceu o dinheiro. Apareceu uma guia depositada lá no processo, dando, na verdade, pedindo a liberação dele, né? A expedição do mandado de contra a prisão, né? E o dinheiro apareceu. Então, vejam, eu acho bacana porque existe uma preocupação da legislação na questão da pensão alimentícia. Né? Eu me recordo brevemente que uma vez logo no começo, quando me formei, eu fazia assistência judiciária gratuita, e aí eu fui com uma pessoa muito simples que pegava papelão. Ele disse para o juiz, eu não tenho condições de pagar nada, tal. E o juiz não quis saber. Ele falou, olha, você vai catar mais papelão, você vai vender bala no farol, mas você vai pagar pensão para o seu filho. Então, assim, no meu ponto de vista, é um instituto que é visto com muita seriedade e rigorosidade dentro do exercício, né, do movimento aí dentro do direito de família. E também pode, né, quando o réu receber mais de 50 salários mínimos por mês. Pergunta 6. Posso faltar na audiência de conciliação? Pode, né? O problema é a consequência disso. Então, assim, por isso que eu escrevi, não pode. Né? O artigo 334, ele traduz, no seu parágrafo 8º, o não comparecimento justificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida. Só que aí vocês imaginam que vantagens econômicas pretendidas em processo pode ser 10 mil, como pode ser 1 milhão, né? Então você imagina essa porcentagem
de um processo que tenha uma vantagem econômica expressiva, a consequência de eu não ir numa audiência de conciliação. Então, com multa de até 2% das vantagens econômicas pretendidas ou do valor da causa, revertido em favor da União ou do Estado. Então, assim, se eu falar que vou numa audiência de conciliação, vá numa audiência de conciliação. A não ser que tenha um motivo que realmente te impeça de doença, que você comprove que ainda será levado ao crivo do juiz para verificar se aquele caso é um motivo justificado ou não, né? Que se permita uma justificativa. Tá? Pergunta 7. Posso pedir para o juiz decidir o valor dos danos morais? Já existiu uma tendência de nós deixarmos essa liberdade do juiz. Olha, os fatos estão aqui, foi isso que aconteceu, vê aí, juiz, quanto que você acha que é o correto dar. Só que também, o novo Código de Processo Civil ele só veio regulamentar uma coisa que já estava acontecendo. Normalmente, quando a gente levava esse discurso para o juiz ele retorna com um despacho assim: mensure os valores referentes ao dano moral. Antes da mudança do Código de Processo Civil, ele já falava para a gente trazer o quanto você quer de dano moral, quanto você entende que o seu cliente, na verdade, ele deve receber a título de dano moral. Então, assim, na vigência do antigo código, era bem comum não especificar o valor de danos morais e deixar essa tarefa para o juiz. Mas agora isso acabou. Já vinha uma tendência de estar se extinguindo, porque o juiz já mandava a gente determinar os valores do dano moral, mas agora isso acabou. O artigo 292, ele traz que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção, e será, na ação indenizatória, inclusive afundada em danos morais, o valor pretendido. Então eu tenho que obrigatoriamente dizer quanto que eu quero a título de danos morais, porque isso influencia no valor da causa, que influencia no recolhimento de custas, né? Então, também eu acredito que seja até não só para o juiz não ter mais essa função, mas isso também vem a um vínculo da questão do recolhimento das custas. Pergunta 8. Foi regulamentado o recesso forense? Sim, podemos comemorar, as férias dos advogados estão garantidas, né? Em termos, né? Porque quem trabalha para a empresa está garantido no sentido daquela preocupação de cumprimento de prazo, mas quem trabalha para a empresa, quem tem um dia a dia mais agitado, você tem análise de contrato, você tem outras coisas. Então o que normalmente você tira? Semana do Natal e do Ano Novo. Na primeira semana de janeiro já está de volta no escritório, né? Trabalhando. Só que assim, você tem uma leveza um pouco maior no sentido de saber que até o dia 20 de janeiro você não precisará dar cumprimento a prazos. Tá? Então, o artigo 220, ele traz que suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. O que antes era decidido através de normas e portarias, agora está dentro do código. Então, a gente já pode se programar dentro desse período. Tá? Não precisa ficar esperando aí eventuais portarias ou normas que determinem o recesso forense. Pergunta 9. Esqueci o pedido, e agora? Essa questão de esquecer o pedido, ela era muito complicada, né? Agora, com uma outra análise da situação, mas era muito complicado porque, assim, não pediu, entendeu? E não fez o pedido e depois ainda eu venho com aquela ideia de, pô, mas deu a entender. Não deu a entender nada. Ou é claro o pedido, ou o pedido não é. E aí depois você esquece de fazer um pedido e, consequentemente, isso não vem numa sentença, o cliente fala: mas você não pediu isso? Como que você explica para o juiz que você esqueceu de pedir um negócio que ele, quando foi no seu escritório, trouxe como um pedido dele, né? Como uma pretensão dele? Então, veja, volto a dizer, essa leveza, essa trégua que é dada a nós advogados. Agora o juiz pode interpretar a sua petição. Olha, pode interpretar a sua petição. Se você narrar os fatos, mas esquecer de fazer o pedido, o juiz terá o poder de interpretar o que você quis dizer. E aí, consequentemente, conceder o pedido que não foi formulado. Antes isso era absolutamente impossível. Hoje já existe um olhar um pouco mais um pouco mais próprio para essa petição. Isso não significa também que eu vou fazer a petição de qualquer jeito, não vou fazer pedido, porque consequentemente o juiz, eu vou ter que achar que ele tem que interpretar o que eu queria. O cuidado, a técnica de fazer o recolhimento das custas, de interpor um recurso, de poder, na verdade, me ater naquele momento que eu estou confeccionando uma petição inicial, de fazer todos os pedidos, revisar, de repente passar para algum colega ver, esse nunca deve ser afastado. Mas hoje nós temos essa situação que o juiz pode observar isso de uma forma um pouco mais tranquila. E a última pergunta
É preciso aguardar o ato da publicação para cumpri-lo? Não, o artigo 218, parágrafo 4º, traduz que será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Por que eu coloquei isso, até como uma última questão? A Dani sabe de uma preocupação que nós tínhamos, que no processo, que nós interpusemos os embargos antes da penhora, depois houve a penhora de uma forma antecipada, depois houve a penhora, e a nossa preocupação era, e aí? Né? A gente protocola de novo uma coisa que a gente já tinha protocolado, ou a gente, por já ter protocolado, parte da presunção de que vai ser analisado? E houve uma preocupação do momento disso, porque o ato da penhora não tinha sido efetivado, né? Isso há muito tempo atrás ainda, quando precisava ter a penhora para poder entrar com os embargos. Então não me lembro se foi numa execução fiscal, alguma coisa assim. Mas assim, eu me lembro desse momento, que nós protocolamos antes do tempo. E aí, quando houve o ato processual que demandava a interposição do recurso, houve uma dúvida no sentido de protocolamos de novo a mesma peça, só para dar cumprimento a um ato processual, ou na verdade a gente não faz nada e vamos presumir que o juiz, mesmo eu tendo protocolado isso de forma antecipada, ele vai entender que tem que analisar. Já naquela ocasião entendeu, nós não protocolamos, optamos por não protocolar, porque nós achamos assim, nós vamos protocolar 2 vezes a mesma coisa, já está nos autos. Optamos por correr o risco e o juiz houve um entendimento de que realmente os embargos foram analisados, foram julgados, mas hoje isso está em lei, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Tá? Então, percebo, todas essas mudanças, e essas são mudanças basilares, porque o Código traz muitas outras. O ideal é que realmente se faça um curso de extensão, né? Existem já vários movimentos que fazem, a OB faz palestras curtas, a gente está aqui tentando passar um pouco de conhecimento para vocês, mas que estudem, que façam um curso um pouco mais aprofundado, tá? Porque muitas mudanças elas virão aí pela frente, inclusive com a prática processual, tá? Eu coloquei aqui, para finalizar, uma imagem assim. Deveria ter escolhido um curso mais fácil, sei lá, tipo medicina, né? Por que eu coloquei isso? Porque assim, e por que eu fui buscar essa imagem de um site que chama Advocacia? Primeiro porque a medicina não é um curso tão fácil. Eu acredito que a medicina ela seja um curso tão quanto, ou até mais, por se tratar de uma ciência que mexe com o corpo humano, com uma série de coisas, complexa, né? Imagina os congressos de medicina, essas coisas, o quanto é discutido. Mas depois, para dar a resposta para vocês, né? Não, eu penso que assim, todos que efetivamente estão aqui hoje, que acordaram no sábado, onde a temperatura se enquadrava em 13 graus, vieram prestigiar o trabalho do escritório, vieram me prestigiar, eu penso que estão mais do que preparados para serem profissionais, quer seja no ramo da advocacia, quer seja no ramo da magistratura, são pessoas interessadas. Quando a gente, na verdade, pensa, quando o escritório pensa em fazer um simpósio, existe sempre a preocupação de dar certo ou não dar certo, né? Porque é um trabalho muito árduo. Você começa com a escolha do local, depois você tem que escolher os palestrantes, e a gente, com muito cuidado, traz pessoas que a gente sabe que realmente se prepararam, que têm conhecimento para poder estar falando sobre a matéria. Aí você tem o momento da divulgação do simpósio, onde você tem que chamar a atenção dos alunos, das pessoas que se inscreveram para vir no sábado de manhã, efetivamente, em busca do conhecimento. E aí você tem aquela preocupação, quantas pessoas se inscreveram, quantas pessoas que não se inscreveram. Então, assim, por um lado, às vezes desanima. Você chega e fala, olha, eu não vou fazer. Por um outro lado, quando a gente vê que o escritório está no 3º simpósio, e o primeiro foi voltado para empresários, nós fizemos um projeto piloto somente com os clientes do escritório. O segundo nós fizemos lá em Santo André, já voltados para alunos e advogados recém-formados, dos quais muitos de vocês estavam, e eu acho que perceberam o nível de exigência, da qualidade que a gente tenta empreender nesses eventos, e hoje que novamente retornam alguns e outros vieram pela primeira vez. Mas existe um desânimo pelo processo de organização de tudo isso, mas assim, um incentivo e uma motivação quando eu vejo que deu certo, que as pessoas realmente vêm em busca do conhecimento. Então assim, estou dizendo isso por quê? Porque eu deveria, e às vezes é normal, eu
por uma coincidência, nunca me perguntei se eu estava na profissão certa. Eu sempre achei que eu estava na profissão certa, porque desde criança eu queria ser advogado. Mas assim, eu penso que é natural as pessoas perguntarem, será que é isso que eu quero mesmo? Será que eu quero advogar? Será que é melhor eu abrir uma loja de bolo, de doce? Sei lá, fazer qualquer outra coisa. Tem tanta coisa na moda agora, né, que estão inventando, que estão abrindo. E assim, eu sei que muitos de vocês assim, são recém-formados, né? Acabaram de sair da faculdade, estão comentando agora no café que tem uma turma que eu dei aula no primeiro semestre, né? Alunos que eu dei aula na Uninove, tem alunos aqui da UniABC, agora eu enfrento uma nova oportunidade, que é ir para a Escola Paulista de Direito, que eu começo a lecionar lá a partir da semana que vem. E assim, eu fico muito contente quando vejo, e é sempre as mesmas caras, entendeu? Então assim, essas caras desses alunos que vêm aqui só me dão o otimismo para poder realizar outros e outros simpósios, entendeu? Sabendo que ainda tem pessoas interessadas, que ao invés de lavar o carro no domingo, não é uma crítica a isso, porque eu acho que sábado e domingo é um dia de descansar, reservam um tempo para poder vir em busca do conhecimento, se aperfeiçoar e, consequentemente, dar seguimento. Não desanimem, eu estou dizendo isso porque eu quero deixar um recado, não desanimem, se de repente ainda tem poucos clientes, se não conseguir um emprego no escritório que desejava, se efetivamente está cansado porque financeiramente não está rendendo. Tudo tem o seu momento e tem o seu tempo. Isso é muito claro para vocês verem. Hoje a gente está aqui e isso é uma cena do futuro do que era o passado quando eu estagiava com o Rogério. Porque eu comecei com o Rogério, e o escritório, ele sabe, ainda era, né, numa parte da casa da mãe dele, depois ele foi crescendo, hoje tem um escritório grande em São Caetano, mas será que lá eu ia imaginar que hoje nós estaremos aqui dentro desse contexto, né, e eu estaria convidando ele para ser palestrante, estaria à frente do escritório? O Leonardo foi meu estagiário, e hoje tem um conhecimento, e sempre falo que é uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz para a advocacia, que está aqui. E outros virão no caminho dele, que ele vai poder dar sequência para que possam, amanhã depois, fazer essa roda, né? Então, assim, tudo tem o seu tempo. Não desanimem, não queiram... eu não posso falar porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu penso que, efetivamente, a ansiedade, às vezes, atrapalha a gente, porque a gente já quer estar lá com o escritório, com o cliente, já quer... Calma, vamos devagar, que as coisas, na verdade, elas se resolvem, tá? Eu queria, para finalizar, para falar um pouco do Eduardo também, eu lembrei de uma passagem aqui no nosso escritório, ele foi demitido, viu, gente? Foi demitido. E para ele foi o fim do mundo, e ficou meu inimigo. Não, eu nunca fiquei inimigo não, mas ele foi demitido. E eu falei para ele, o melhor para você é ser demitido. E ele não acreditou em mim. Hoje ele tem certeza que foi o melhor. Meus acontecimentos atuais. Mas assim, aprendi muito. Mas é justamente isso que o Rogério está falando. A gente, no primeiro momento, uma coisa, ela vai contra o que a gente quer, e a gente tem uma tendência de ficar bravo, ficar com raiva. Eu lembro que eu, na verdade, cheguei em casa, chorei, e agora? O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Não tenho estágio, não sou advogado, não sou nada na vida. Porque não tinha OAB, tinha saído do escritório, mas depois você vê que tudo na vida tem uma explicação. O porquê que as coisas acontecem e, consequentemente, o momento que elas acontecem. Estou falando que eu tenho certeza que todos aqui têm as suas ansiedades, os seus anseios em relação ao desenvolvimento da profissão, mas a gente tem que controlar isso. É difícil, mas a gente, na verdade, tem que controlar. Eu fico, assim, imensamente feliz pelo Rogério, pelo Heller, que o Heller faz parte da equipe atual do escritório, o Leonardo agora também fundou o escritório dele, graças a Deus está indo muito bem, por ter aceito o meu convite. Eu fico muito feliz por ver os meus alunos prestigiando não só o trabalho do escritório, mas na verdade também o meu trabalho, o trabalho do Rogério, o trabalho de todos. Eu agradeço muito a todos, a equipe do escritório que sempre está do meu lado nesses projetos. Me considero, além de advogado, me considero uma veia empreendedora, porque eu gosto disso mesmo, eu faço por paixão, por mais que trabalho. Por um lado, talvez seria cômodo eu não fazer absolutamente nada e só advogar, mas eu gosto, algo em mim me provoca para fazer todo esse movimento, fazer com que dê certo. E quando dá, isso me traz muita felicidade. A gente tenta trazer
o trabalho com excelência, com qualidade, a gente sabe que cada um tem um ponto de vista, então, consequentemente, eu peço para que podem mandar para o Facebook, inbox ou por e-mail do escritório as sugestões, as críticas. Olha, eu gostei, mas eu achei que de uma próxima vez o café podia ser melhor, apesar que o café tá bom. Vamos lá. Mas assim, não, eu gostei, mas achei que as palestras foram muito extensas, que os temas poderiam ser diferentes. Isso tudo só vai enriquecer para que a gente possa fazer um evento melhor, tá bom? Eu espero que vocês saiam daqui com um pouco mais de conhecimento sobre todos esses temas, redução da maioridade penal. Nós não esperávamos a presença da doutora Marisa. A gente viu que, até eu fiquei arrepiado, um pouco emocionado com a história. Vocês imaginam a luta dessa mulher que perdeu um filho e daí os entendimentos dela em relação à questão da redução da maioridade penal. Achei muito válido, também não esperava, que ela não tinha confirmado presença. Acho que aprendemos um pouco mais sobre a questão do processo eletrônico, que apesar de já estar há muito tempo, ainda existem particularidades que a gente tem que enfrentar e, consequentemente, esses entraves de você querer protocolar uma petição e o sistema cair. É a morte. O advogado quer morrer com isso quando está lá nesse momento. As questões inovadoras sobre as taxas de corretagem, enfim, e as questões pertinentes ao novo Código de Processo Civil, que, consequentemente, volto a dizer, de uma forma superficial acabei expondo, mas essa eu acho que era a ideia, fazer com que você saísse um pouquinho mais de conhecimento. Muito obrigado aí, mais uma vez, para vocês de coração.